Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alberto, eu sou aluno de doutorado do IMPA e fiz meu mestrado e graduação em matemática na UFMG. Hoje eu vim falar de Monte Carlo e cadeias de Markov, que em inglês fica MC, de Markov Chain. E para isso eu preciso explicar para vocês o que é uma cadeia de Markov, quais são os principais conceitos que existem dentro dela e como aplicar Monte Carlo nas cadeias de Markov, como essa aplicação é feita. Tá? Antes de começar com todas essas definições, vamos para um pequeno exemplo. Seja x1, x2, x3, uma sequência de variáveis aleatórias. Tá? É verdade que a soma dessas variáveis, até o tempo n, x1 mais x2 até xn, dividido por n, converge? A resposta disso é não. Tá? Olha o seguinte exemplo. Considere que você está jogando uma moeda para ser a x1. A x1 vai ser uma Bernoulli e meio, isso é, ela vai ser 0 com probabilidade de meio ou 1 com probabilidade de meio. Tá? As demais moedas que você vai jogar, as xk, serão definidas para ser iguais a x1. Ou seja, a sua sequência x1, x2, x3 é sorteia a primeira, deu 0. A sequência vai ficar tudo 0. Sorteia a primeira, deu 1. A sequência vai ficar toda 1. Tá? Então, a soma até n nada mais é do que n vezes a primeira variável. Então, dividido por n vai ser a primeira variável x1. Ou seja, a soma Sn sobre n é uma variável aleatória, que é Bernoulli meio. Tá? Ela vai ser igual a 0 com probabilidade de meio, ela vai ser igual a 1 com probabilidade de meio. Ela não converge para um número, ela não vai parar na média. Não é satisfeito a lei forte dos grandes números. Bom, a única diferença deste exemplo para os exemplos que acontecem na lei forte dos grandes números é a independência. Por quê? Porque observa que as variáveis xk definidas iguais a x1 são Bernoulli meio. Todas essas variáveis elas são Bernoulli meio, tá? Tem a mesma distribuição, tem média finita, variância finita, só que elas não convergem. Por quê? Porque uma depende fortemente da outra. Tá? Então, quando você está trabalhando com um problema que apresenta dependência, a lei forte dos grandes números não vai funcionar. Não pode funcionar, na verdade. E você precisa de outras estratégias, outros limites de probabilidade para poder afirmar o que está acontecendo com o seu problema. Tá? Ok, as dependências, por outro lado, elas podem se apresentar de diversas formas. Tá? Existem um conjunto enorme de possíveis tipos de dependência. Essa aqui é um tipo de dependência. Se você quiser usar covariância para descrever como que elas são dependentes, pode também. Entretanto, existe uma classe de dependência que é muito forte e que a gente vai expressar hoje, que é a classe chamada cadeia de Markov. Tá? Para definir cadeia de Markov, vamos também definir usando um exemplo, que é o seguinte: considere o seguinte grafo. Tá? Ele tem os vértices A, B, C, D, E e F. E os elos em vermelho com números ao redor dele. Tá? Como vai funcionar isso aqui? Você vai fazer um caminho aleatório. Você pode pensar que cada vértice é um cômodo da sua casa e você perdeu sua carteira em algum cômodo, né? É uma situação comum. Então, às vezes você está procurando um quarto, vai para a sala, procura na sala, não acha, volta para o quarto porque você acha que você não achou direito. Então, o que você está fazendo aqui é basicamente você está no vértice A, você pode ir para o vértice B, D ou E, onde tem elos conectando.
onde tem elos conectando e os elos são, às vezes, direcionais, tá? Então, o que quer dizer o elo direcional? Você pode ir de A para E, mas você não pode ir de E para A, tá bom? E como vai funcionar o seu processo? Você está em A, você sorteia a uniforme, 0, 1, ou seja, um número uniformemente distribuído. Se estiver abaixo de 0,5, você vai para B. Se tiver, ou seja, você vai para B com probabilidade 0,5. Se estiver entre 0,5 e 0,9, você vai para D, ou seja, com probabilidade 0,4, você vai para D. E com o restante, se estiver acima de 0,9, você vai para E. Em particular, você sorteia, não vou falar mais de uniforme, você sorteia uma moedinha, um dado, e descobre qual vértice que você vai. Uma vez no vértice que você escolheu, por exemplo, você foi para o vértice B, você vai esquecer, entre aspas, que você esteve em A e você vai repetir o processo de novo. Você vai sortear uma moedinha, um dado e descobrir qual o próximo vértice que você vai. Você vai performar, então, nesse gráfico, um caminho aleatório. Ir de A para B, depois de para C, depois ir para F, volta para D, vai para C de novo, e você vai andando nesse gráfico. Para ter uma notação um pouquinho melhor, a gente vai definir a variável x de t é o lugar que você está no tempo t. Tá bom? Se você está no vértice A, se você está no vértice B, no vértice C, na sala, no cômodo, x, y e z. E o t, opa, e o t vai ser o tempo que você está, ou seja, no tempo 5, ou seja, depois de dar 5 saltos na sua cadeia, no seu gráfico, onde você está, tá bom? Olha, esses elos vermelhos, esses números que estão aqui, a gente vai denotar de probabilidade de transição, tá? A probabilidade de transição de ir para A, de A para B, vai ser 0,5. A probabilidade de transição de B para A também é 0,5, porque é o mesmo elo. A probabilidade de transição de B para C é 0,3. A probabilidade de transição de A para E é 0,1. Mas a probabilidade de transição de E para A acaba não tendo, é 0. Não tem como você ir de E para A com um passo só. Opa, voltei demais. Ótimo. A cadeia de Markov, uma cadeia de Markov pode ser considerada como sendo este exemplo. Mas, no geral, ela é uma sequência de variáveis aleatórias, esses xt, tá? Onde a posição do próximo, xt mais 1, só depende do anterior. O que eu quero dizer com isso? Que, olha, vamos supor que você partiu de A, foi para D, então o seu x0 é A, seu x1 é D, e você está querendo saber a distribuição do x2. Tá. O x2, ele não depende de que você está em A. O x2 depende somente de que você está em D. Ele vai ser a posição depois de você dar o próximo salto. Tá? Essa é o tipo de dependência que eu estou considerando na cadeia de Markov. Então, x1, a sequência x1, x2, x3, a variável aleatória x3 só depende da variável aleatória x2. Se você conhece ela, claro. Se você não conhece, ela também vai depender da x1. Mas conhecendo o x2, você não precisa saber de nada do anterior da cadeia, como que você veio parar lá. Ok. Tá. E diversos exemplos naturais podem ser encontrados com esse tipo de, de performance. Tá? Vamos supor uma pandemia. O número de pessoas infectadas no tempo t só depende do tempo anterior, t menos 1. Por quê? Porque com, por exemplo, uma pessoa infectada, você sabendo que essa pessoa pode transmitir para 3, 4 pessoas, a sua, o seu número de pessoas infectadas no próximo tempo
vai ser 4 ou 5 pessoas. A primeira pessoa infectada, mais as 4 que ela infectou. Tá? Então, e aí você pode esquecer, e à medida que você anda no tempo, você pode esquecer que houve essas outras pessoas infectadas para descrever como que vai acontecer com as pessoas infectadas na frente. Lucros em jogos geralmente são cadeias de Markov, porque a quantidade que você vai ter no futuro é nada mais é do que a quantidade que você tem agora mais essa próxima variável que você vai sortear, né? Processos I e D também são cadeias de Markov, tá? Por quê? Porque vamos colocar um processo independente com dois vértices, tá? Ou seja, uma Bernoulli meio pode ser 0 ou 1. Então coloco os vértices como 0 ou 1. Eu vou construir a cadeia da seguinte forma. Se você está no vértice 0, a probabilidade de você ficar no 0 é meio, que é a mesma da probabilidade de uma variável aleatória ficar no 0. Depois você vai para o 1 com probabilidade de meio. A mesma coisa para o 1. Você pode ir para o 0 com probabilidade de meio ou você pode ficar com probabilidade de meio. Tá? Essa cadeia meio simétrica, ela é uma cadeia de Markov e ela é associada com uma variável I e D. Mesmo ela dependendo se você estava no 0 ou estava no 1, por ser um caminho aleatório, como as probabilidades são iguais, você pode esquecer isso também. Uma coisa importante de cadeia de Markov que eu não falei, mas eu acho que fica claro na figura, é o seguinte. Se você está andando no tempo, a sua probabilidade de transição, se você parou em A eventualmente, nunca vai mudar. Tá? Ela pode mudar em alguns exemplos de cadeias de Markov, só que nessa introduçãozinha, acho melhor ela vai ser fixa. Tá? Então, sempre que você estiver em a probabilidade de transição é uma constante. 0,5 para B, 0,4 para D e 0,1 para E. Tá? Quando tudo é satisfeito, você tem uma cadeia de Markov. E fica claro que cadeia de Markov ela consegue modelar processos independentes, ela consegue modelar outros tipos de processos que contêm dependência. Então, ela é um pouquinho mais forte do que independências apenas. Tá? Ótimo. Para ficar talvez até mais claro, a gente vai definir um vetor de distribuição mu como sendo uma sequência A1 até AN. No nosso caso, o nzinho f vai ser 6. Então você vai ter 6 pontos no vetor A1 até A6. Esse vetor ele vai ter a seguinte propriedade: a soma dos valores é 1 e todos os valores são positivos, entre 0 e 1. Tá? E o que significa esse vetor? Esse vetor vai significar que, com probabilidade A1, você vai estar no vértice 1. Com probabilidade A2, você vai estar no vértice 2. Tá? Ele vai carregar a distribuição de onde você está na sua cadeia. Tá bom? Então vamos construir esse vetor aqui. Vamos supor que você está com probabilidade 1 da posição A. Tá? Então o vetor é 1, 0, 0, 0, 0, 0. É o vetor canônico em 1. Qual que é a distribuição partindo de A? Qual a distribuição no próximo passo x1, que eu vou denotar por μ1? Tá? Para construir essa distribuição, você olha no grafo, no desenho, e observa que de A você pode ir para B, com probabilidade 0,5. Então você vai cá e coloca 0,5 na posição B. Você coloca 0,4 na posição D. E você coloca 0,1 na posição E. Ok? Então você vai formar esse vetorzinho. E o que esse vetorzinho vai significar? Significa que, partindo da origem, não, né, do vértice A, o próximo passo vai ter essa distribuição no seu grafo. 0,5, 0, 0,4, 0,1. Com isso,
para facilitar ainda mais a vida, a gente vai abandonar a notação de desenho dos grafos e vai fazer uma notação algébrica. Tá? A gente vai criar uma matriz de transição P. Você pode criar de duas formas. A primeira forma é colocar o vetor canônico nas coordenadas A, B, C, D e F. Olhar a distribuição depois no próximo passo e formar as colunas da sua matriz com esses vetores. Tá? A segunda forma, talvez mais fácil para vocês agora, é cada ponto ij da matriz, você vai notar a probabilidade de transição de I para J. Tá? Então você tem aqui o grafo, tá? E você tem aqui uma matriz que eu montei aqui para vocês. O que essa matriz significa? Você coloca A, B, C, D, E, F em cada linha e coluna daqui. A probabilidade de transição de ir de A para A é zero, porque você não pode ficar parado em A. Mas de ir de A para B é 0,5. Tá? Igual de ir de B para A. De ir de B para D é 0,4. Depois 0,1. Aqui está anotado o vetor μ0 e você percebe que a primeira coluna da sua matriz é igual ao vetor μ0. Observa também que a probabilidade de ir de A para E é 0,1. Enquanto de E para A você não pode ir. Então a probabilidade de E para A é zero aqui. Essa matriz nem sempre é simétrica. E ela tem algumas propriedades legais. A primeira delas é a soma das colunas é igual a 1. Eu acho que essa é a mais forte das propriedades. Mas a segunda, que é talvez a mais legal, é a seguinte condição. Com o vetor canônico, μ0, que é 1, 0, 0, 0, observa que P vezes a matriz, P vezes o vetor, é a primeira coluna, que por acaso é a distribuição μ1. Tá bom? Tá. E olha que interessante. Se você... Qual que é a distribuição no tempo 2 da sua matriz? A distribuição μ2. Depois de... Deu o primeiro passo, aí você tem a distribuição μ1 e depois no segundo passo. Bom, você pode escrever essa distribuição μ2 condicionando o que aconteceu no tempo 1. Isso é, olha, você tem uma probabilidade de partir de zero, de μ0, você cair em B, x1 igual a B. Você estando em B, a próxima distribuição da sua matriz nada mais é do que P vezes o vetor canônico de B, que é o 0, 1, 0, 0, 0. Você pode condicionar no que acontece no tempo 1, ou seja, no tempo 1 você pode estar em B, D ou E, com essas probabilidades. E depois basta você multiplicar por P, que é essa propriedade que eu anotado aqui. Tá? A probabilidade do vetor canônico vai ser a distribuição do próximo vetorzinho. Tá? Isso aqui, essas probabilidades, são constantes, elas podem entrar para dentro das multiplicações de matrizes, e como a matriz P é comum em todos os termos, você pode colocá-la para fora. Em particular, você vai ter P vezes o vetor, tá? Que é a probabilidade de x1 igual a B, partindo de μ0 vezes B, vezes a indicadora de B, esse número vezes a indicadora de D, e estes números vezes a indicadora de E. Em particular, vamos voltar aqui, observa que o que você está construindo aqui? A probabilidade de você ser igual a x1, o x1 ser igual a B, dado que você partiu de A, nada mais é do que a 0,5, que é a probabilidade de você ir de A para B. Isso multiplicado pela indicadora de B vai dar esse vetorzinho, 0, 0, 0,5, 0. O 0,4 vezes a indicadora de D é a probabilidade de você ir de A para D. Tá? Em particular, você está... Opa, estou voltando para trás. Em particular, você vai estar construindo o seu vetor μ1 da distribuição do primeiro passo aqui dentro.
Isso tudo porque a matriz P é linear. Tá? Então, a distribuição do segundo passo é P vezes a distribuição do primeiro. Então, isso aqui é P quadrado da distribuição do μ0. Em particular, se você fizer uma indução, você vai ver que a distribuição depois de n passos é P elevado a n da distribuição do μ0. Bom, isso aqui já é legal. Por quê? Porque agora você tem que simplesmente multiplicar uma matriz a n, constrói a matriz, ela pode ser difícil de construir, mas você eleva ela a n, isso é uma operação simples para um computador, e aí você vai descobrir qual que é a distribuição do seu caminho aleatório no tempo n. Tá? E o que isso tem de importante? Como que é o comportamento disso? Antes de falar um pouquinho do comportamento disso, vamos falar um pouquinho do espaço das distribuições dele. O espaço das distribuições é o espaço onde a soma dos vetores são os vetores cuja soma dos elementos é igual a 1 e os elementos são todos positivos. Tá? É o espaço onde tem as distribuições da sua cadeia de Markov. A primeira condição da soma ser igual a 1 vai dizer que seu espaço está num plano, num subespaço da sua cadeia, do seu espaço Rn. Tá? Em particular, no R2 vai ser uma reta, em R3 vai ser um plano, em R4 vai ser um espaço. Tá? E a sua restrição dos valores serem positivos, você vai estar numa região compacta, que é limitada. Tá? Limitada e fechada. No caso de dimensão 2, você vai ter uma reta. Tá? No caso de dimensão 3, você vai ter um triângulo. Dimensão 4, você vai ter um tetraedro aparecendo no espaço das distribuições. Dimensão 5, você vai ter um simplexo, que seria adicionar mais um vértice nesse triângulo, nesse tetraedro, e fazer todas as conexões. É uma região fechada e limitada. Tá? Cujas extremidades são os vetores canônicos do seu espaço, 1, 0 e 0, 1. Ou 0, dimensão 3 vai ser 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Observa que sua matriz P, para cada uma, ela vai pegar o espaço de distribuições, né, que é a distribuição inicial μ0, e vai aplicar P, e vai aplicar P de novo, e vai aplicar P de novo, e assim por diante. Tá? É isso que eu estou indicando a respeito da distribuição do tempo n da sua cadeia de Markov, lá em cima, no último slide. Observa que o vetor 1, 0, vamos fazer um exemplo de dimensão 2. Tá? O vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, aplicados à matriz P, cujas colunas dela somam 1, é claro que se a matriz P tiver um ponto que fica parado, alguma coisa do gênero, isso não fica tão interessante de ser analisado. Mas, neste caso, o que a matriz P faz, ela vai pegar os seus pontos 0, 1 e 1, 0 e vai levar em distribuições não triviais do seu espaço. Ou seja, ela vai pegar a sua reta, que está aqui, e vai levar em um ponto aqui dentro, que não é trivial, e outro ponto aqui dentro, que não é trivial. Ou seja, vai pegar seu intervalo e vai comprimir ele. Tá? Na primeira aplicação de P. Por linearidade, se você continuar aplicando P, você vai reduzindo esse intervalo. E, em particular, se você perceber, você vai estar convergindo para uma distribuição, que é um ponto dentro desse intervalo. Tá? Porque a matriz P simplesmente está fazendo uma contração. Esse ponto é fácil de você perceber que a matriz P vezes ele é ele mesmo. Ele é um ponto fixo da sua matriz. Tá? Ela não leva ele em nenhum lugar. Tá? Para mostrar isso, tem que fazer um pouco de conta que eu não vou realizar aqui, mas não é tão difícil. Bom, o que o teorema de Aldous e Diaconis vai falar é que essa aplicação P elevado a n vezes a distribuição inicial converge, em alguns casos, com a distribuição estacionária, que é esse ponto fixo da sua matriz. Só para ficar um pouco mais ilustrativo, em dimensão 3, você vai ter um triângulo
né, de espaço das distribuições. Quando você aplicar a matriz P de novo, você vai ter um triângulo dentro do seu triângulo, que é um triângulozinho bem pequeno, ou uma região triangular dentro do seu triângulo. Das possíveis distribuições. Tá? E quando você vai aplicando, esses triângulos vão diminuindo. O mesmo acontece em dimensão 4, dimensão 5. Ok. As condições do teorema de Aldous e de Diaconis são condições um pouco geométricas. A primeira delas é, sua cadeia de Markov, seu caminho aleatório, ele tem que ser conexo. Isso é, você pode ir de qualquer ponto a qualquer ponto. Porque se você tivesse duas cadeias de Markov juntas, você não ia ter essa unicidade da convergência. Porque pode ser que você comece em uma cadeia e aí converge para um vetor de distribuição. Pode ser que você comece em outra cadeia e converge para outro vetor de distribuição. Então, geometricamente, você tem que ver a cadeia, ela tem que ser conexa. Qualquer estado pode ir para qualquer lugar. A outra condição é chamada periodicidade, que é você não pode ter tempos em que você fica em uma região, tempos pares você fica num conjunto e tempos ímpares você fica em outro. Para resolver isso, você pode colocar um estado apenas que você pode ficar parado. Com essas duas restrições, toda a cadeia de Markov vai convergir por uma distribuição estacionária. Tá? Bom, é, esse teorema é muito forte, mas deixa eu voltar e falar um comentário. Diaconis é um mágico de rua que não tinha nem graduação e ele fez o doutorado. E na sua carta de admissão, né, ele teve que fazer cartas de admissão para o doutorado. E ele não tinha nem mestrado, não tinha nada. E aí o professor que deu a carta para ele, que é um professor muito famoso, escreveu assim: olha, eu sei que ele nunca estudou, que ele está longe de ser o melhor matemático que a gente vai ver. Só que, dos truques de mágica que eu conheço, dos 10 truques de mágica que eu conheço, 5 são dele, dos preferidos. E aí ele conseguiu entrar na universidade, cursar o curso, e hoje ele é um dos grandes probabilistas que a gente tem. Inclusive o exemplo inicial das moedas serem identicamente distribuídas é dele. Ele é das poucas pessoas que consegue lançar uma moeda e a moeda cair cara. Ele consegue repetir esse lançamento um monte de vezes, né? Uma quantidade grande de vezes. Então, ele é um grande matemático, um grande mágico. Tá? O problema dessa convergência que o Diaconis mostrou é o chamado efeito cutoff. Diaconis, inclusive, mostrou que a convergência acontece exponencialmente rápido. Tá? Mas o que é isso? Se você definir a seguinte métrica no espaço, chamada métrica de distância de variação total, quando você pega duas distribuições, dois vetores lá no seu espaço Rn, tá? Rn fica difícil porque eu estou usando μn aqui para distribuição, mas R ômega, quantidade de pontos na sua cadeia de Markov, quantidade de vértices ou cômodos na sua casa. Para cada cômodo, você vai pegar a sua distribuição mu e mu i, a coordenada i, olha a distância para a coordenada mu n de i, a distribuição no tempo i, a distribuição do seu vetor no tempo n na posição i. Qual a probabilidade do tempo n de você estar na posição i? Esse é o mu n de i. Se olha essa diferença, faz a soma desses vetores e divide por meio. Tá? O que acontece em algumas cadeias de Markov, todas as cadeias de Markov apresentam essa distribuição exponencial aqui, ó. Tá? Isso é um dos grandes problemas da área, é entender quando e como vai acontecer esse fenômeno chamado de fenômeno cutoff. O que acontece é, você começa em um ponto e você vai aplicando a matriz P e você continua parado naquela distribuição. Você ainda não chegou numa situação que você está convergindo. Misteriosamente, a partir de um tempo que a gente chama tempo de mixing,
você chega num ponto e sua cadeia abruptamente, agora que vale o teorema do Aldous e Diaconis, converge exponencialmente, inclusive, para sua distribuição estacionária. Esse é o teorema. E esse é o problema que acontece na sua cadeia. Às vezes ela não converge rápido, mas no sentido que ela fica longe da sua distribuição estacionária por um bom tempo. Mas quando começa a convergir, converge rapidamente. Tá? Bom, agora com os principais conceitos de cadeia de marco fixos na cabeça, ou seja, ela converge para uma distribuição estacionária. Se ela tiver irredutível e aperiódica, ela converge exponencialmente rápido a partir de algum tempo com essa distribuição. O que você pode fazer usando o computador para entender o que está acontecendo com o seu problema, que é uma cadeia de marco? Bom, essa é uma área chamada MCMC, que vai estudar técnicas ou meios para você descobrir essas distribuições. Bom, vamos com calma, tá? Vamos fazer alguns exemplos de MCMC, porque nem sempre o que você está interessado é a distribuição da sua cadeia, mas o primeiro exemplo vai ser mais pé no chão possível. Um exemplo simples, 3x3. Tá? O seu problema é o seguinte, você tem um restaurante que tem dois lugares, né? Você pode pensar que na pandemia tinha 4, e agora com pandemia tem 2, né? Tem que cortar 2 lugares para ficar espaçadinho. Cada 30 minutos chega uma pessoa com probabilidade de meio para comer. Se o restaurante estiver cheio, essa pessoa vai chegar e vai embora, porque está cheio. Tá? Ao mesmo tempo, no restaurante, as pessoas que estão sentadas lá vão jogar moedinhas de parâmetro 1/3 para ver se tem vontade de sair do restaurante. Tá? O que está acontecendo com esse restaurante? Como que está comportando os clientes desse restaurante? Tá? Esse é o problema. Tá? Para isso, a gente constrói a matriz P, que ela é meio. Ó, ela vai ter as linhas 0, 1 e 2, que é a quantidade de pessoas no restaurante. Se o restaurante está vazio, continua vazio com probabilidade de meio. Não chegou ninguém em 30 minutos. Depois, entra uma pessoa com probabilidade de meio. Tá? Então, a primeira linha é meio, meio. Eu estou montando a matriz. Primeira coisa do problema é montar a matriz. Olha, quando tem uma pessoa, pode voltar a ter 0 pessoas se aquela pessoa sair com probabilidade de 1/3 e não chegar ninguém. Ou seja, 1/3 vezes meio, 1/6. Pode ter 2 pessoas com probabilidade de 2/6, que é o quê? Aquela pessoa que estava lá no restaurante não quis sair, ou seja, 2/3, e além disso, chegou uma outra pessoa, 2/6. A probabilidade de permanecer com 1 tem que ser o que somar para dar 1, né? Você tem essa vantagem nesse caso 3x3, mais simplesinho de fazer. Bom, quando você tem 2 pessoas com probabilidade de 1/9, ou seja, as duas querem sair, não pode chegar mais pessoas. Tá? Porque a pessoa vai chegar e vai embora, tá cheio já. Depois, você vai ter uma probabilidade de 4/9 da pessoa ficar, que é 2/3 vezes 2/3. Então você monta sua matriz P, e o que você está interessado é, no final das contas, você está interessado no alto vetor, ou seja, P vezes a mi igual a mão, cujo alto valor seja 1. Né? Ou seja, um ponto fixo da sua matriz. Isso você sabe fazer de geometria analítica ou qualquer outro curso de, acho que na Federal eles fazem GAAL, geometria analítica, álgebra linear. Qualquer curso de álgebra linear também você vai conseguir aprender a calcular isso. Bom, você calcula isso, fácil, fácil, e obtém um vetor, que é 7, 15, 9 dividido por 31, normalizado. Tá? O que isso implica? Implica que se o restaurante estiver em frente da sua casa, você está no domingo, 1 da tarde, e você quer comer. Com probabilidade 9/31,
você não vai conseguir lugar no restaurante, você vai ter que ir embora. Com probabilidade 22 sobre 31, você vai conseguir um lugar, né? E vai poder ir lá comer. Mas observe o seguinte, que é, você chega num lugar e tá cheio, 9 sobre 31. Você, essa cadeia, nesse momento que você viu ela, que ela está no estado 9 sobre 31, ela não vai mais se comportar como uma cadeia de Markov na distribuição estacionária. Ela vai começar como uma cadeia de Markov partindo da distribuição que está cheio, que é o 001, tá bom? Então ela vai se atualizar no tempo, ou seja, você está cheia, às vezes você vai comer em outro lugar, mas se você quiser esperar, você sai do restaurante, você vai no cinema, faz qualquer outra coisa. Quando você voltar, dependendo do tempo que você passar, vai estar na mesma distribuição estacionária. Você vai jogar uma outra moeda com probabilidade de 22 sobre 31 para você poder comer ou não. Tá? Aí você pode até fazer vários outros tipos de problemas associados. Será que vale a pena ficar lá esperando? Ou será que compensa fazer outra coisa? Tá? Você pode pensar no quesito do dono do restaurante, pensar quantos lugares eu vou precisar para acomodar todo mundo que chegar, ou acomodar uma parcela, ou que raramente a distribuição eu chegue na situação saturada, que é o problema de leitos na pandemia, né? Que você tem um hospital com tantos lugares. Cada hora chega um paciente, que é a quantidade de pacientes que chega no dia dividido por 24. E cada paciente demora 5 dias para se curar. Então você consegue montar uma matriz, montar um problema e estudar o que acontece com esse problema. Tá? No final das contas, o que eu estou provando é existe uma distribuição mu que vai ser a distribuição associada a esse problema no tempo limite. E essa distribuição, se ela tiver pouca probabilidade de lotar, você sabe que seu hospital não vai lotar. Esse tipo de problema você pode modelar usando cadeias de Markov. Tá? Outro tipo de problema, que é um problema mais técnico, é a dinâmica de Glauber. Tá? Como o próprio nome diz, é uma dinâmica. Tá? Ela não está interessada na distribuição da sua cadeia de Markov no tempo n. Ela está interessada no comportamento da sua distribuição. Tá? Porque às vezes a sua distribuição, por motivo de simetria, é muito simples, é um uniforme, com probabilidade meio igual, cada ponto pode ser 0 ou 1, alguma coisa do gênero. Tá? Vamos com calma. Suponha que você tem uma placa de Petri, vamos um exemplo, e você vai dividir ela em quadradinhos. Tá? E você vai colocar várias células nela para crescer. E aí você percebe, você tem o seguinte problema, você percebe que o grupo de células, eles gostam, toda vez que você olha, eles gostam de estar juntos em grupinhos de 10 ou 15 células. Não gostam de ficar muito isolado, nem muito amontoado. Eles ficam meio que isolados. E de vez em quando você percebe que um grupo passa uma célula para outro grupo vizinho. Tá? Então as células ficam lá se trocando de grupo, tentando achar uma configuração que elas ou tenham uma quantidade de alimento razoável ou qualquer outro tipo de ponderação. Tá? Você não vai poder ficar lá olhando as células moverem todo dia, então se propõe uma dinâmica. O que é uma dinâmica? Tá? Cada grupo de célula, desses quadradinhos, suponha que você tem um quadrado 10 por 10, você tem 10 quadradinhos, 100 quadradinhos, né? E você vai sortear um e vai falar, olha, esse grupo vai fazer uma função maluca da cabeça dele, olhando os vizinhos, tá? Se ele não tiver perto de 10 ou 15 células, alguma coisa do gênero, vai olhar o vizinho que tem menos células que ele e vai tentar trocar uma célula com o vizinho. Tá? Então você propõe esse modelo, essa dinâmica, e observa que ela é uma cadeia de Markov. Tá? Ou seja, no tempo n, sorteando, à medida que você vai sorteando no tempo n, você sorteia um ponto, olha a sua configuração e troca. Né? Ou seja, o seu próximo estado ele só depende
da configuração que você está atualmente. Tá? Então, é uma cadeia de marcos com uma probabilidade de transição arbitrária que você pode definir. Bom, a sua dinâmica, naturalmente, vocês são praticamente engenheiros, você sabe que às vezes você propõe uma coisa, um modelo que não é tão legal. É a mesma coisa aqui. Sua dinâmica pode ser que ela modele bem o seu processo ou não. Tá? Se ela modela bem, quando você simular ela no computador, quando você fizer um quadradinho, um grid, colocando os números das células associadas e pedir para ele ficar trocando no tempo, você vai ver o que você vê na natureza. Você vai ver as células trocando. Tá? Se isso acontecer, sua dinâmica é boa, se não, não é boa. Por quê? Porque se acontecer, você sabe pela teorema de convergência, provavelmente você já está convergindo. Você parte de um estado muito aleatório e você vê que você vai convergir para um estado bom. Tá? Ótimo. Tá. Eu vou agora mostrar o que pode acontecer quando você tem uma dinâmica. Vi um exemplo.